A partir de agora, nós estamos gravando mais uma terça-feira de reuniões, dia de tratamento espiritual, e nós desejamos que todos se sintam muito bem-vindos, os que estão em casa, os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, tá? E hoje a apresentação do trabalho vai ser pela Sabrina, na palestra, e que todos se sintam muito bem-vindos, tá bom? Boa noite. Obrigada, Fran. Pessoal, boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Hoje, antes, né, da gente iniciar, vamos fazer uma oração, né? Eu acho sempre importante. É, Todos elevem seus pensamentos a Jesus. E para esse início desses trabalhos da noite, a gente reza Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. O tema hoje, que eu vim colocar, ele é o perdão. Esse é um tema muito extenso e a ideia aqui nunca é esgotar nenhum tema, mas sim a gente propor reflexões, provocações para todos nós, né? E que nós possamos aí, na nossa longa jornada, conseguir ir montando o nosso quebra-cabeça. Então, perdão é um tema que a gente ouve demais, né? É, E assim, quem aqui já refletiu sobre o perdão? Se vocês quiserem, podem levantar as mãos. Quem aqui já, em algum momento, precisou refletir sobre perdão, ou diante de uma palestra, ou diante das situações, né? Eu acho que a maioria, todos nós, né? E, e aí eu trago, porque esse é um assunto muito intrigante para mim, por conta da dificuldade dele. Então, muitas vezes a gente ouve assim: você precisa perdoar. Quem não perdoa, não se salva. Quanto mais você adiar o perdão, pior é para você. Veja, eu sempre fiquei muito intrigada, não porque eu desconfie de que isso seja o correto, mas pela dificuldade. Quando muitas vezes eu poderia chegar aqui e falar: olha, precisamos perdoar. Jesus já dizia: não perdoe 7, mas perdoe 70 vezes 7. Essa é uma passagem que eu vou comentar um pouco mais adiante. Mas eu sempre fiquei com aquela impressão: nossa, mas será que o perdão ele é tão natural assim? Porque para mim não é. Não é como se as pessoas pudessem me ferir ou eu mesmo me ferir e ter o perdão tão automático, tão natural, né? E aí é por isso que eu quis trazer para vocês. É, Perdoar é muito difícil. Por quê? Quem aqui também aí não aí podem sinalizar internamente? Mas quem aqui já se viu numa situação triste, uma situação de mágoa, uma situação de traição ou de chateação e desentendimento, né? Veja, eu acho que a primeira coisa que passa, fala, como que eu vou perdoar isso? Ou mais, por que eu perdoaria isso? Isso me fez tão mal. Se eu perdoar, as pessoas vão esquecer que me fizeram mal. Isso eu não posso fazer. Esse, assim, é uma dos questionamentos que eu particularmente tenho e que já ouvi muitas pessoas dizerem que tem também. E aí, assim, eu acho que como essa é uma situação muito comum, eu diria até muitas vezes diária, das corriqueiras, em que uma pessoa com você, uma pessoa grossa ou pisou no pé, né? Até as grandes provas. Perdão, ele passa por tudo isso, né? Porque também é muito fácil falar: não,
Perdão é para aquela situação gravíssima, uma traição, por exemplo. Mas o perdão também é para grosseria. A gente tem que praticar. Então, veja, a gente tem situações diárias e o tempo todo. E aí vamos para o que interessa mesmo. Eu queria hoje trazer para vocês duas provocações a respeito do perdão. A primeira delas é: por que perdoar? E a segunda é: como perdoar? A primeira, que é o porquê perdoar. Eu já começo dizendo para vocês que o questionamento, ele é pilar fundamental da nossa fé. Por quê? O que o Espiritismo é? Ele é fé raciocinada. Então, vejam, quanto mais perguntas nós fazemos para nós mesmos e para a doutrina e para os nossos amigos que dividem a caminhada conosco, encarnados e desencarnados, né? Isso é fundamental no aprendizado. É fundamental para clarear a mente. É o questionar. Então, por isso que a minha provocação hoje são duas perguntas, né? E aí, então, nós vamos falar o seguinte: por que eu tenho que perdoar alguém que me faz mal? Que me magoou, que me chateou, que me traiu, que pisou no meu pé? Bom, e aí também internamente. Quem aqui nunca, né? Se quiserem levantar a mão, fiquem à vontade, mas quem aqui nunca errou ou nunca teve algum pensamento ruim de que se envergonhe? E tá tudo bem, se não tiver, pode ser um espírito elevado e tá tudo certo. Mas é muito difícil um planeta de provas e expiações a gente encontrar uma pessoa que nunca tenha se envergonhado com um pensamento, né? Imagina com as ações. E aí é que tá. Nós todos somos iguais perante a Jesus. O que diferencia a gente, não nem para ele, tá? Para nós. O que nos diferencia é o caminho evolutivo que cada um de nós está. Mas perante a Deus, perante a Jesus, nós somos todos iguais. E, inclusive, isso tem as passagens, né, que diz que Jesus conhece todos os seus filhos, né, todos os seus irmãos, pelo nome, pela face, e vai esperar até o último. Imaginem, né? Aí é que tá. Diante da espiritualidade perfeita, diante de Jesus, diante do nosso Pai Criador que é Deus, nós somos todos iguais, né? Então, se nós todos somos iguais, se eu erro, por que o outro não vai errar? Se eu reclamo, essa é uma passagem que eu ouvi uma vez, que também é muito importante. Se eu tenho uma má predileção com relação a uma pessoa, por que eu espero dela atos melhores? Se eu já tenho senões com essa pessoa, eu simplesmente chegar para ela e falar: olha, mas está vendo? Aquela pessoa faz isso, aquela pessoa é assim. Mas você gostaria do quê? Você não está dizendo que tem as suas questões com essa pessoa? Porque aí, se você está falando isso de um ser perfeito, aí no mínimo é inveja. Então, vejam, como, no fim das contas, o que muda é o erro. É igual mãe, só muda de endereço, mas ela é igual. É igual erro. Erro só muda de nome, mas erro é erro. Aí vocês vão dizer assim para mim: não, mas espera aí, Sabrina. Você está querendo dizer que eu posso me comparar a uma pessoa que tirou a vida da outra? Imagina, os meus erros, eles são desculpáveis. Eu posso ter vergonha deles, mas eles são desculpáveis. Você está me colocando no mesmo balaio, vamos dizer assim? E aí eu falo para vocês, quem nos disse que perdão tem a ver com a gradação do erro? Quem disse que perdão é só para aquele erro grave? Ou para o erro, melhor, né? Ou para o erro não grave? Jesus, ele
ele perdoa tudo. E aí você pode me dizer assim, então tá, então vou sair daqui e vou viver sem nenhum tipo sem nenhum tipo de censura, e Jesus perdoa tudo? Jesus perdoa tudo. Mas a lei de ação e reação, ela existe. Ela é divina e ela é certeira. Então, veja, você perdoa, você é perdoado, mas você vai colher aquilo que você plantou. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para nós que estamos nesse caminho de estudar, de compartilhar, de entender um pouco melhor as coisas, né? De que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quanto mais iluminação a gente quer, quanto mais a gente busca, mais responsabilidade a gente tem. Vejam, Jesus, o nosso mestre, a quem veio para nos dar exemplo, ele em nenhum momento foi leviano, sabendo que o perdão existe. Muito pelo contrário, ele foi reto. Inclusive diante das pegadinhas, né? Na Bíblia, os textos, eles falam muito isso. Em muitas situações, ele se deparou com, vamos chamar assim, pegadinhas. E aí, ele, na sua sabedoria perfeita, por ser um espírito perfeito, conseguiu respirar, entender a intenção e dar o seu recado, né? Então, veja. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente levar em consideração, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto, ele é importante para a gente entender que o porquê perdoar, porque a provocação que eu deixo de fato, a reflexão, né, do porquê perdoar, eu diria para vocês, e por que não perdoar? Acho que essa é a reflexão que a gente tem que levar. Ao invés de se perguntar por que perdoar, é por que não perdoar? O que me impede? É o medo de acontecer de novo? É a vaidade? É o orgulho? É a moral, os bons costumes, enfim? Né? Vejam, não tem uma resposta pronta. E aí vocês vão me ouvir falar 2 vezes isso hoje. Na primeira provocação e na segunda. Não existe resposta pronta, não tem receita de bolo para isso. Isso vai muito da, da nossa consciência. A gente precisa se perguntar, diante de alguma coisa que me incomodou, que me entristeceu, que me magoou, e vejam, de novo, em nenhum momento eu falei, o que o fulano fez, o que o cicrano causou, é sempre o que isto causou em mim? Medo? Então eu vou refletir, por que medo? Será que faz jus? Será que não faz? E se fizer jus, o que eu vou fazer? E se não fizer jus, o que eu devo fazer? O perdão, ele começa com a gente, não com o outro. E aí, cabe a nós, com essas perguntas, né, fazer essas reflexões a um ponto que a gente traz consolo e luz. Luz aqui com letra maiúscula, porque é a luz do mestre para os nossos pensamentos. É nesse momento que as emoções começam a achar o tom. E aí o pensamento ele fica mais claro para que você possa, com o seu livre-arbítrio e com tudo que você tem aprendido, digerir um pouquinho melhor essa situação. É aí que entra o nosso estudo, é aí que entra a importância de todos nós aqui. Agora, se eu for uma máquina de aprender, né, de coletar conhecimento teórico e prático, mas eu não faço esse exercício de falar comigo, de falar com os meus pensamentos, com as minhas emoções,
Que adianta falar, saber? Porque se você sempre vai estar respondendo a instinto. E instinto a gente sabe. É a nossa, foi a nosso primeiro estado. A gente carrega, sim, muitos tons instintivos na nossa vida, mas nós já estamos numa, numa situação, numa fase das nossas trajetórias eternas, que a gente já pode começar a respirar, já pode começar a voltar e a entender. E aí que entra aquela frase de Jesus. Não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que é isso? O que Jesus quis dizer? Jesus quis justamente conversar a respeito desse exercício. É esse exercício que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Por isso 70 vezes 7, 70 vezes 7, 7, 7, 70. É esse exercício diário. Desde o acordei e bati o dedinho na quina da cama, ao descobrir uma traição, descobrir fui afrontado, fui ridicularizado, enfim, fui magoado. É isso que Jesus propõe para nós. Exercício. Converse com você mesmo. Entenda de onde vem tudo isso. E você vai descobrir. A resposta está em cada um de nós. E aí, eu vou para a segunda e última provocação. Porque eu sei que, apesar da palestra ser de 30 minutos, isso aqui é reflexão para 2, 3, 4, 5 semanas. E eu falo isso para vocês porque esse tema veio para mim no Evangelho do Lar há 3 semanas. Então, veja, desde lá, eu estou digerindo e perguntando e refazendo. E aí, quando veio a escala das palestras, eu falei, eu não posso falar de outra coisa a não ser perdão. Né? Eu venho me questionando a respeito disso há 3 semanas. Então, a segunda provocação é, como perdoar? Tá, Sabrina, eu já entendi que nós precisamos perdoar, porque se Jesus perdoa, por que eu não vou perdoar? Se Jesus não vai fazer distinção entre criminosos, entre vilões e mocinhos, criminosos e cidadãos, que isso não importa. Aí você fala, não, Sabrina, não tem como. Tem. Ele perdoa, o perdão de Jesus, a gente consegue perceber ele pela encarnação. O que é a encarnação, se não a oportunidade de vir e fazer diferente? Isso não é o sinônimo de perdão de Jesus? Ele não falou sobre tempo. Muito pelo contrário, você tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Olha o tamanho da sabedoria e do amor desse ser que criou a gente, governa a gente. Ele só fala, olha, vai se redimir. E quando você se redimir, não esquece mais. Vá e não peques mais. E aí, assim, mas como que eu vou exercer isso? Né? Porque a gente já sabe aqui o porquê perdoar. Porque o perdão existe. Mas qual é a diferença? Como exercê-lo? Né? E aí eu deixo para vocês o seguinte. A resposta é bem simples, mas é de execução muito complexa. Que foi um pouquinho o que eu falei para vocês. Quem daqui tem filho? Quando os filhos erram, e aí podem ser crianças pequenas, podem ser marmanjos. Quando eles erram, vocês deixam de amá-los? Vocês podem se entristecer. E, na medida do possível, encaminhá-los, falando, aconselhando para o que é bom. E continuar a amá-los. Mesma coisa que a gente, com Jesus. Mesma coisa. Ele se entristece. Os nossos mentores se entristecem. Mas eles sempre continuam conosco. Eles nunca abandonam a gente. Então, aí é que tá. Como eu vou fazer para perdoar? Depende. O que funciona para você? De novo, não tem uma receita de bolo. Falei que eu ia falar 2 vezes sobre isso. O que funciona para você? É chegar na pessoa e confrontá-la? Sem grosseria, claro, com os modos? Pode ser. Como você vai fazer isso? Aí Mas eu sei me perdoar?
antes de pensar em perdoar o outro? Eu sei me auto-perdoar? Essa é o que, para mim, durante de 3 semanas para cá, tem sido um ponto que eu queria compartilhar com vocês, que tem dado certo para mim. Eu voltei para mim e comecei a me perguntar, como é que eu faço para me perdoar? Porque quando eu aprender a me perdoar, a ser menos intransigente comigo, eu vou passar a ser com o outro também. Lembrem-se, ninguém dá aquilo que não tem. Então, para dar o perdão, eu preciso ter o perdão. E aí é que tá. A gente pode resumir assim. Quando a gente compreende o tamanho da nossa ignorância de alguma coisa. Ai, foi muito grosso com o Joãozinho. E aí você começa a se perguntar, nossa, mas por que tal? E aí você se dá conta do tamanho da sua ignorância. Nossa, hoje eu fui ignorante, né? Só porque meu chefe puxou minha orelha, eu fui lá e descontei no meu filho. Quando você se dá conta dessa ignorância, você deixa de apontar o dedo para si e passa a compreender aonde você precisa mudar. Você tem compaixão por si. Você fala, nossa, ignorante que eu sou. Quando você está diante de um criminoso, isso a gente faz, principalmente por estarmos na maior capital da América Latina, e a gente vê todos os dias aquelas notícias, você fala, como um ser desse pode matar o outro dessa maneira? Ao invés de apontar o dedo, a gente pode dizer, nossa, como esse irmão se complicou. Eu não queria estar no lugar dele. Veja, o dedo cai e você não é conivente com isso. Ninguém, quando você pensa por esse ponto, você não dá, lá, olha só, está passando a mão na cabeça do criminoso, de jeito nenhum. Mas você está colocando cada um e cada medida na sua própria prateleira. Então, é quando eu olho para mim e falo, nossa, errei. Bom, mas amanhã eu vou encontrar o João de novo. Então, amanhã eu vou pedir desculpas e vou fazer diferente. Veja, a compaixão, né? Você não vai se autoflagelar porque você foi grosseiro com o João. Você se compadece. Uau, como eu fui ignorante. E você propõe, você tem forças aí, você tem luz, a luz de novo com L maiúsculo, para propor a mudança. E o perdão é o que senão a mudança? A mudança de estado. O que era ontem não interessa. O que interessa é o que é agora, para que a gente possa construir o que virá depois. E aí, então, para terminar a nossa noite, eu queria trazer para vocês 2 passagens pequenas. Uma é de André Luiz, né, pelo Chico Xavier, do livro Sinal Verde, e o outro é do Chico também, tá? Mas aí é outro livro, e aí é por Carlos Bacelli. Então, o primeiro primeira passagem, que é de André Luiz, perdão. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. E aí essa última passagem pequena também de Chico é: Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Vejam, não aquele perdão. Perdoa. Tá bom, vou perdoar. É o perdão do... Por que não, perdão? Por que eu não vou perdoar? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço demais o tempo. Eu espero que todas essas
essas reflexões, elas possam inundar com toda a luz e com todo o amor a vida de vocês, como tem sido com a minha. Boa noite. Assim seja. Bem, depois de uma palestra dessa, né, a gente tem muita coisa para pensar mesmo. Bem, como eu disse um pouquinho antes, hoje é a segunda terça-feira do mês, então é o dia de tratamento espiritual. As fichinhas foram distribuídas para quem quiser passar pelo tratamento. As pessoas que vão passar não ficam durante a manifestação do espírito, tá? E caso eventualmente é uma coisa meio rara, mas pode acontecer de ter alguma mensagem, imediatamente a hora que a gente fala que a pessoa pode sair, a gente avisa: "Ah, espera só um pouquinho, porque pode ser que haja alguma mensagem, mas é muito difícil." Normalmente, quando a pessoa sai do atendimento, ela já pode vir. Se quiser ficar aqui mais um pouquinho, sinta-se à vontade. E caso não, podem realmente já ir embora, tá bom? Então, para todos que estão vindo pela primeira vez, a gente saúda com muito carinho, tá? Lembrando, nosso trabalho é sempre às terças-feiras, a partir de 7 horas da noite. A gente tem os trabalhos dos passes, todos passam pelo passe, e em seguida nós temos, a partir de 7h30, uma apresentação como essa de hoje. Aí, 8h, 8h10 no máximo, a gente tem, então, o início dos trabalhos de cada terça-feira, e, na sequência, a gente vai fazer o encerramento, né? Quando a gente termina tudo aqui na apresentação, a gente já faz uma oração de encerramento, porque, obviamente, na sequência dos trabalhos, as pessoas podem ir embora direto para casa, tá bom? Então, é o que nós vamos fazer agora para encerrar. Eu peço que todos se conectem. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos aqueles que a gente tenha conexão, de pessoas que nos fazem bem, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. É uma forma de a gente acessar no nosso coração uma vibração mais sutil, uma vibração amorosa, e tudo que a gente vibra, tudo é energia, se espalha pelo universo. Então, a nossa contribuição, ainda que seja a gente pense: "Ah, mas eu sou só uma pessoa." Então, eu, mais o outro, somos muitos. E a nossa energia se espalhando, ela se une a de todos que estiverem na mesma vibração. Então, aqui no Centro Espírita Simplesmente Amor, esse é o nosso propósito: é a gente vibrar de uma forma gostosa, amorosa, e isso poder se espalhar e, de alguma forma, a gente ser mais um contribuinte na nossa vida e na vida de outros que nos cercam. Jesus, Divino Mestre, amado amigo, agradecemos profundamente por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, por termos essa oportunidade de nos agregarmos em energia. Pedimos que abençoe os nossos trabalhos, que abençoe cada um de nós aqui por toda a semana que para nós se inicia neste momento, e que na próxima terça-feira possamos de novo estar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, uma boa noite a cada um de vocês. A gente vai abaixar a luz, a gente vai deixar a música tocando, e aí cada pessoa busque essa vibração mais sutil. Muito obrigada por vocês terem comparecido. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, que pode nos procurar e a gente tira as dúvidas, tá bom? Então é isso. A gente fica muito feliz que a casa está a cada dia mais cheia. Isso é uma alegria profunda para a gente que se dedicou a estar aqui, a preparar esse ambiente e estar se colocando como instrumentos, instrumentos que nós todos somos, mas a gente é muito mais abençoado sendo instrumento. E a gente tem sempre que valorizar essa oportunidade, viu? Cada um de nós é um instrumento dentro de cada momento da nossa vida. A nossa vida é muito preciosa.
E ainda que a gente eventualmente esteja passando por dificuldades, como disse a Sabrina, a gente vai buscar olhar com mais doçura, com mais amor para nós mesmos. Nós tivemos essa oportunidade da encarnação. Vamos valorizar, tá bom? Uma boa noite a todos e a todos que estão em casa também. Até a próxima terça.